Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como o problema venoso provoca a formação das feridas. Tá? Vocês precisam entender isso até para saber qual o melhor tratamento para quem tem uma úlcera venosa. Vamos lá! A pessoa que tem o problema venoso, como isso acontece, tá? Você vê que a nossa paciente aqui é uma paciente jovem, mas ela já apresenta algumas teleangiectasias, alguns vasos bem pequenininhos que vocês podem perceber. Provavelmente ela já tem aí na família, né? Sua mãe tem varizes? Tá. Então ela já tem presença familiar de varizes. E o que vai contribuir? Geralmente a pessoa tem um fator genético, a mãe e o pai que tem o problema, mas tem outros fatores também externos que podem, ou internos, né? Que podem contribuir para que essa doença piore ao longo do tempo. É mais comum em mulheres, existe uma proporção aí de 3:1, os problemas venosos, principalmente que está muito ligado à questão hormonal e também porque mulheres engravidam e durante a gestação esse sobrepeso provocado pela formação, né, da criança acaba sobrecarregando a perna, dificultando o retorno venoso e provocando uma distensão dessas veias. Vamos entender então como a insuficiência venosa ocorre e como isso vai ser responsável pela formação de feridas agudas e que, na maioria das vezes, se cronificam e ficam longos períodos de meses ou até mesmo anos, porque as pessoas não sabem manejar esse tipo de problema. Bem, na doença venosa, o que acontece, tá? Essa paciente tem aqui na perna as veias. Eu estou fazendo um desenho aqui, tá? No sistema venoso da perna, nós temos as veias principais, que são as veias mais profundas. Nós temos veias mais fininhas, que são chamadas as veias superficiais. E esse sistema venoso, ele possui um sistema comunicante, ou as tributárias, né, que ligam o sistema venoso profundo ao sistema venoso superficial. A doença, geralmente, ela inicia no sistema venoso profundo. Então existe uma dilatação dessas veias. E uma vez que essa veia dilata, essa pressão que acontece aqui, ela acaba jogando a pressão para as veias periféricas. Tá? O que vai acontecer? O que pode provocar aqui a insuficiência venosa? Todas as veias, elas possuem válvulas, chamadas válvulas semilunares. O sangue passa, essas válvulas, mostre bem aqui, essas válvulas elas se abrem, o sangue passa e ela volta e impede o refluxo sanguíneo. Quando o paciente tem um dano dessas válvulas, o sangue vai passar, mas ele acaba refluindo e provocando ali um aumento da pressão nessas veias. Existe o refluxo. Esse é um dos principais mecanismos que levam à insuficiência venosa. Outro problema pode acontecer quando o paciente, por algum motivo, ele tem uma falha no bombeamento do sangue. E essa falha acontece quando ele tem um problema aqui no músculo da panturrilha. Em quais situações isso pode acontecer? Quando esse paciente, por exemplo, sofre um trauma, fica imobilizado durante muito tempo e ele vai desenvolver o que a gente chama de síndrome do desuso, tá? Essa perna dele vai ficando atrofiada pelo tempo prolongado de imobilização. O que pode acontecer também, ele ter algum problema na articulação do tornozelo, um trauma que leva à formação de uma deformidade dessa articulação do tornozelo, ou a perda aqui em acidente, ou uma deformidade genética. Qualquer situação que impeça que ele faça esse movimento aqui adequado ao pisar, porque na hora que você pisa com o calcanhar ali e faz isso, você recruta o músculo da panturrilha. Então qualquer problema aqui nessa articulação vai fazer com que ele desenvolva ali também a síndrome do desuso e uma incapacidade do bombeamento da panturrilha, né? Então os dois principais mecanismos estão ligados ao problema das válvulas ou problema da panturrilha. Tudo isso dificulta o retorno venoso, aumenta a pressão aqui nas veias e o que vai acontecer com esse paciente? Ele pode desenvolver a formação de feridas. E em quais locais é mais comum ele apresentar a ferida? Nos locais onde a pressão é maior da veia. Nessas regiões aqui da perna, próxima ao ossinho aqui do tornozelo. Então aqui a veia ela é mais fina, a pressão vai ser maior. Essa pressão maior vai jogar sangue. Geralmente ele desenvolve no primeiro momento um vermelhidão, né? A pele fica vermelha, depois vai ficando mais acastanhada, o que nós chamamos de dermatite ocre.
E junto com esse sangue extravasado aqui, tem substâncias que provocam bastante coceira. Esse paciente começa a coçar, coçar, coçar e pode romper a pele. E nesse caso, a ferida vai abrindo, abrindo, abrindo. Principalmente porque na maioria das vezes, quando esse paciente passa com um profissional de saúde, ele não leva em consideração toda essa fisiologia que eu estou explicando aqui para vocês e não trabalha o principal ponto do tratamento dessas feridas, que é justamente fazer o quê? Se eu tenho uma úlcera venosa por tudo isso que eu estou descrevendo aqui, a maneira de eu cicatrizar isso, o ponto principal da cicatrização, é eu aplicar nessa perna algum sistema de compressão para que eu ative essa circulação, o retorno venoso, diminua a distensão aqui dessa região e com isso eu consiga fazer com que o sangue chegue até o leito da lesão e diminua a pressão aqui no local. Sem a compressão, é praticamente impossível tratar essas feridas. E uma vez que a ferida cicatriza, é necessário manter a compressão para evitar a recidiva dessas feridas. Entendam agora que conhecer o mecanismo de formação da ferida é extremamente importante para o profissional de saúde que vai determinar o tratamento, mas também para o paciente saber como ele vai contribuir para que essa ferida cicatrize.